Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 21, diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a sua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Cristo está aqui numa série, este é o primeiro texto de uma série de 6 contrastes que Cristo apresenta através de uma combinação de palavras. Com exceção do contraste que ele faz no verso de número 31, em todas as outras ele sempre começa. Você vai ver lá, verso 21, ouviste o que foi dito dos antigos, verso 27, ouviste o que foi dito. No verso 31 ele fala, também foi dito. Depois ele retoma, também ouvistes o que foi dito no verso 33, verso 38, ouviste o que foi dito, e no verso 43, ouviste o que foi dito. Esta série de 6 contrastes são apresentados por Cristo com esta combinação de palavras, e Jesus aqui não está indo contra a lei. Cristo não é um antinomista, que Cristo não vai contra a lei que foi estabelecida por Ele. Afinal de contas, Jesus Cristo é Deus. Então, quando nós estamos falando da lei de Deus, nós estamos falando da lei de Cristo. Cristo não está indo contra a lei, mas Ele está indo contra a interpretação errada que os fariseus faziam da lei. Que tanto os escribas quanto fariseus, eles faziam uma interpretação da lei que colocava um peso demasiado sobre o povo e ainda negligenciava outras coisas que eram muito caras para Deus, fazendo com que talvez a obediência de parte da lei ficasse como que cumprindo toda a lei. Cristo então vem com estas 6 combinações, com estas palavras, eles vêm corrigir e trazer a interpretação correta, o espírito exato daquilo que a lei de Deus dizia. Os fariseus, eles se orgulhavam em cumprir toda a lei. Eles ouviam lá na lei a respeito, por exemplo, do uso de filactérios. Filactérios era quando eles escreviam certos mandamentos, determinados mandamentos, em pequenos pedaços de papel. E eles então colocavam isso na orla de suas vestes. Colocavam isso entre as frestas dos muros de sua casa. E eles se orgulhavam, eles achavam que aquilo ali fazia deles alguém mais santo do que os outros. Eles cumpriam da maneira que eles interpretavam, eles não cumpriam de acordo com o propósito de Deus em cada um de seus mandamentos. Nós precisamos entender que a lei de Deus, ela tem propósito. Não é pura e simplesmente cumprir preceito a preceito, é descobrir qual é o propósito de Deus com aquilo que Ele nos ordena. O apóstolo Paulo, antes de ser convertido, ele era alguém extremamente zeloso com a lei. E ele pensava que estava cumprindo perfeitamente a lei. Ele achava que ele poderia ser considerado um santo. A ponto de que, em nome da lei, amando do sinédrio, ele saía perseguindo e matando os cristãos que ele entendia que estava afrontando a lei de Deus. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver Saulo ali, o apóstolo Paulo, ele estava ali consentindo com a morte do diácono Estevão.
E Paulo se orgulhava disso. Até que Paulo é confrontado por Deus no caminho de Damasco e é convertido. Paulo se retira por 3 anos para poder fazer essa releitura da lei, agora com os óculos de Cristo. E quando Paulo volta, nós temos a interpretação de Paulo através dos óculos de Cristo, de toda a lei. E Paulo então escreve as suas cartas partindo deste pressuposto. Aquilo que Deus lhe revelou nos 3 anos que Paulo se retirou para aprender o Evangelho, para aprender aquilo que Deus realmente queria ensinar, queria transmitir. Então, nós vamos ver isso também na passagem do jovem rico. Ele pensava que não negligenciava nenhum mandamento. Ele achava que ele era herdeiro do céu, que ele merecia o céu. Mas quando Cristo o confronta para ver aonde estava o seu verdadeiro amor, ele é obrigado a abaixar a sua cabeça, a sair dali triste, porque ele descobriu que amava mais as suas riquezas do que aquilo que ele dizia amar, que era a lei de Deus. Ele chega a dizer, isso eu tenho cumprido desde a minha infância. E aí Jesus fala para ele, então agora vai, vende o que você tem, entrega aos pobres, vem e segue-me. E aí ele olha e fala, não dá. Eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, eu não consigo fazer isso. Eu amo muito a Deus, mas as minhas riquezas são mais valiosas. Então ele abaixa a cabeça e sai dali. Esses exemplos, eles nos mostram que nós podemos até nos enganar com os nossos pensamentos em relação à obediência à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus, ela é como espada de 2 gumes. Ela corta até o ponto de dividir juntas e medulas. Ela corta, ela faz com que sejam revelados os intentos, os propósitos do nosso coração. E quando Cristo então está aqui, nestes 6 contrastes, nessa perícope de texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus está mostrando que a interpretação da lei precisa passar pelo Espírito de Deus, por aquilo que Cristo realmente requer de nós. Os fariseus interpretavam a lei, por exemplo, da seguinte maneira, quando eles olhavam lá e falavam assim, não matarás. Então eles interpretavam e aplicavam isso. Você não pode matar fisicamente alguém, porque se você matar alguém, você será castigado por um juiz. Mas eles estavam pensando no juízo humano. E ao fazer isso, eles então se orgulhavam. Eu jamais matei ninguém. Eu jamais serei colocado no tribunal. Eu não tenho sangue nas minhas mãos. Mas Jesus diz para eles agora o seguinte, né? Ele diz e fala assim, se você, dentro do seu coração, se irar contra o teu irmão, você já estará sujeito a julgamento. Se você insultar o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Se você lhe chamar, a tradução aqui foi tolo, a palavra que Jesus usa é raca. É como que se dissesse assim, qualquer palavra frívola. Se você proferir qualquer palavra contrária a teu irmão, se você simplesmente desprezar o seu irmão, você estará sujeito a julgamento. Quando Jesus faz isso, quando Jesus vem e mostra o real espírito da lei para os fariseus, porque eles haviam abandonado o espírito da lei, eles haviam abandonado a verdadeira interpretação da lei, eles se esqueceram a respeito das feridas causadas por uma explosão de ira, pelo desprezo, pela ofensa, e a implicação de tudo isso, tanto para escribas quanto para fariseus, era levar homens a temer não o Deus Todo-Poderoso que pode condenar a alma ao inferno. Eles temiam o juízo dos homens. Eles não temiam o juízo divino. Então Cristo vem agora e transmite todo o sentido do mandamento. Não matarás. E assim Jesus autentica, ele valida a relevância dos mandamentos de Deus para a vida. Ele faz com que os seus discípulos, que todos aqueles que nasceram de novo, possam olhar para a lei e ler e interpretar a lei a partir de Cristo, com os óculos da cruz. Pastor, o senhor falou que ia falar de família. Aonde que esse negócio vai entrar em família? Se nós olharmos
com os óculos de Cristo para aqui e começarmos a interpretar o que é não matarás, nós perceberemos que dentro do seio da família, muitas das vezes, nós temos matado. Sabe por quê? Porque a ira mata. Quando nós iramos, nós podemos matar. Quando Cristo aqui está dizendo, ouviste o que foi dito, não matarás, Cristo está aqui trazendo e relevando que não é somente em relação ao homicídio físico, literal, mas às vezes a explosão da ira, aquela ira que está guardada no coração contra outra pessoa. Às vezes, quando, principalmente no relacionamento conjugal, e as pessoas começam a relevar, e vai acumulando, vai guardando, vai tendo ressentimento, e de repente, todo aquele ressentimento explode, e vem à tona, aquela ira, às vezes mata o cônjuge. Às vezes mata o relacionamento. Quando um pai deixa a sua ira aflorar contra o seu filho, às vezes aquela ira mata o seu próprio filho. E é por isso que quando o apóstolo Paulo está tratando a respeito da obediência que os filhos têm que ter aos pais, e dos pais, como eles devem tratar os filhos, Paulo diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Nós precisamos entender, meus queridos, que aquilo que Jesus está aqui ensinando é que qualquer pessoa que maltrata, xinga, ofende, agride ou guarda rancor contra o seu irmão, já está sujeito ao julgamento. Quando nós, no seio familiar, nós ofendemos, guardamos rancor, agredimos, xingamos aqueles que estão na nossa família, nós corremos o risco de estarmos nos submetendo ao fogo do inferno. Verso de número 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Cristo está aqui fazendo essa referência ao juízo divino. Se é esse o tipo de sentença em relação ao irmão, imagina o cônjuge, que é carne da nossa carne, que é sangue do nosso sangue. Imagine em relação ao filho, que é a herança do Senhor, que é o fruto do ventre, do galardão, do prêmio de Deus. Sentir ódio, nutrir mágoa, alimentar a ira é um sentimento maligno. E nós não podemos dar lugar a isso ao nosso coração. Nós temos que tirar tudo isso de dentro de nós. Deus leva em conta a intenção do nosso coração. Deus, Ele olha a nossa atitude mental. Quando os fariseus interpretavam não matarás como o sentido literal de matar, Jesus está dizendo, olha, a simples intenção no teu coração, o meu padrão é muito mais alto. Não é simplesmente tirar a vida, o meu padrão é mais alto. Embora muitas das vezes o homicídio não é consumado de acordo com o ensinamento de Cristo, tudo isso pode ser um homicídio. E é isso que às vezes mata relacionamentos. Tem casamentos que estão sendo assassinados por causa de ira. Uma pessoa que não conhece o amor, que não conhece o perdão de Deus, ela ainda poderia ter uma desculpa. Mas nós fomos amados por Deus. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós fomos amados por Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Quando, vivendo na prática de pecado, nós éramos chamados de inimigos de Deus. Ele nos amou e nos amou de tal maneira que Ele pagou o preço para a nossa redenção. E Ele continua nos amando, apesar de ainda sermos pecadores. Se Cristo pode me amar, sabendo de todo o meu potencial pecador, se a palavra de Deus me garante que quando eu confesso o meu pecado, quando eu me arrependo do meu pecado, os meus pecados são lançados no mar do esquecimento, se eu tenho, através do sangue de Cristo, intrepidez para adentrar no santo dos santos, por causa de tamanho amor, como eu posso não perdoar? Como eu posso me irar com alguém
que também é alvo deste amor. A ira mata. Sabe outra coisa que mata? Desprezo. Claramente nós somos advertidos que jamais deveríamos ser culpados de falar palavras que manifestam desprezo. Cristo chega aqui a dizer, falou assim, qualquer que disser contra o seu irmão raca, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, é uma expressão que está indicando desprezo. Isto por si só mata. Isto por si só já é suficiente para ser condenado. Insultar alguém, escarnecer, zombar de outra pessoa, isso nunca visa a edificação de ninguém. Muito pelo contrário, isso é alvo para poder provocar a destruição da pessoa. E Jesus nos ensina que o assassinato não é apenas a destruição da vida física, mas também da tentativa de destruir a alma, de destruir o sentimento, de expor esta pessoa ao desprezo. Então nós temos de derrotar isso nas nossas vidas. Nós não podemos irar, nós não podemos desprezar, nós não podemos ofender. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, verso 21 e 22, Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É de dentro do nosso coração. Então, nós cantamos isso aqui, que recebemos de Deus um novo coração. Nós falamos, receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E é isso que tem que fazer parte de nossa vida, é este novo coração. A palavra de Deus diz que a palavra, ela é o martelo que esmiuça a penha. Deus tira de nós o coração de pedra e coloca dentro de nós um coração de carne, um coração renovado, um coração regenerado, um coração novo. Quando Davi comete pecado contra Betseba, quando ele cai em adultério, e ele vai fazer a sua oração de confissão, e ele chega diante de Deus, e ele então fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Há um detalhe neste versículo que na língua portuguesa nós não conseguimos compreender por completo. É porque a expressão que Davi usa, o verbo que Davi usa para criar, é o verbo barat. Barat é o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit barat, no princípio Deus criou. E ali este verbo só é usado para algo que vai ser criado a partir do nada. É a criação a partir do nada absoluto. Quando Davi está pedindo para Deus, para que fosse criado nele um novo coração, e Davi então usa este verbo, barat, Davi está dizendo na realidade: Senhor, não aproveita o meu, não recicla, não renova, não restaura, cria um novo. Eu quero agora um de acordo com o teu. Eu quero agora, Senhor, é um coração novo. E Deus atende Davi. E sabe quando é que Deus nos atende? Quando Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Porque quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para fazer de nós novas criaturas. Ele faz com que nós possamos romper com esses paradigmas e vivermos agora de acordo com um novo proceder. Não é uma reciclagem de vida, é vida nova, vida em Cristo Jesus. E é por isso que eu não posso carregar dentro de mim ira. Por quê? Porque Cristo não se irou contra o meu pecado. É porque de dentro do nosso coração, um coração maligno, um coração satânico, é que vai promover essas coisas. É no nosso coração que pode às vezes acontecer os maiores homicídios. Os maiores assassinatos às vezes são cometidos aqui dentro.
Mas nós precisamos fazer como Davi. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Porque assim como o espelho nos ajuda a enxergar o nosso rosto, quando nós contemplamos através de Cristo a nossa face, nós precisamos enxergar nela o reflexo de Jesus. Cristo tem que ser visto em nós. Cristo tem que ser visto nas nossas falas. Cristo tem que ser visto nos nossos atos. Cristo tem que ser visto no nosso relacionamento. E o lugar mais fácil de nós quebrarmos esses princípios é no seio do lar. Mas é o lugar onde nós mais precisamos viver Cristo. É dentro de casa. E dentro de casa, sem dúvida alguma, é o lugar mais difícil de ser crente. Porque dentro de casa a gente não coloca máscaras. Dentro de casa a gente é quem a gente é. É dentro de casa que o nosso cônjuge vai ver se nós temos ou não temos vida de oração. É dentro de casa que os nossos filhos verão se nós amamos ou não amamos a palavra de Deus. É dentro de casa que aqueles que nos cercam, que estão ali o tempo todo, porque aconteça o que acontecer, no final do dia eu vou para casa. Às vezes no seu trabalho, no seu local de trabalho você passa por algumas questões, mas você olha e fala, eu não posso explodir aqui, porque eu preciso deste emprego, eu preciso desse trabalho. Às vezes o seu patrão te afronta, mas você olha e fala, eu não posso, porque nós estamos num país com uma crise de desemprego e eu preciso desse negócio. E aí você engole um sapo, 2, 3, né? E não coloca nenhum molho. Aí você leva para casa. Aí quando você chega em casa, aí você não quer deglutir o sapo. E aí você coloca o sapo para fora. Em quem não tem nada a ver com isso. Nas pessoas que você realmente precisa amar. Nas pessoas que realmente você tem que se relacionar. Irai-vos e não pequeis. Não despreze, não ofenda, né? Então, com isso nós aprendemos que quando Jesus está falando não matarás, Ele não está dizendo simplesmente não cometa homicídio. Ele está dizendo, ame, e ame, e ame, e ame ainda mais. Não é simplesmente não matar, é não se irar, é não se desprezar, é não ofender. E nós precisamos trazer isso para o seio da família. É para dentro de casa. Nós precisamos aplicar isso no nosso relacionamento diário, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Palavras matam. Você já parou para pensar que as suas palavras podem matar o seu cônjuge? Você já parou para pensar que as suas palavras podem matar os seus filhos? Pode matar alguém do seu relacionamento? Entenda, eu não quero que você saia daqui acreditando assim, o pastor acredita no poder da palavra, então se aquilo que fala acontece. Não é isso, não é porque você vai falar para o seu filho assim, você é um preguiçoso, que isso vai fazer do seu filho um preguiçoso. Não entenda isso. Mas você tem que olhar para o seu filho, e se você vai falar alguma coisa para ele, por que você vai falar algo ruim? Para que você vai dizer uma palavra que vai, na realidade, ofender o seu filho? Mas, pastor, o meu filho é preguiçoso de fato, né? Então, meu querido, ensine o seu filho o valor do trabalho. Ensine o seu filho o valor de fazer algo. Ao invés de você simplesmente ficar acusando, você é um preguiçoso, você não vai dar nada nessa vida, você é isso, você é aquilo, você está ofendendo, você está desprezando o seu filho. E ali está este espírito da lei. Aqui é que está o espírito de não matarás. Por que que você vai colocar e inculcar na mente do seu filho algo tão ruim? Coloque algo bom. Fale algo bom. Eu estou irado, eu estou nervoso. Então fecha a sua boca. Você está diante de Deus o tempo todo. E o teu Deus está nos céus. Então, sejam poucas as tuas palavras. Se não tem algo bom para dizer, dobra o teu joelho e vai orar. Vou orar até quando, pastor? Até Deus colocar uma palavra boa no seu coração. Até Deus transformar a tua ira. Até Deus mudar o teu pensamento.
O autor de Provérbios, no capítulo 18, verso 21, ele diz que tanto a morte quanto a vida estão no poder da tua língua. Se a palavra que você está tendo no momento que você está irado é uma palavra de morte, dobra o teu joelho, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre você e a tua língua vai proferir palavra de vida. E é por isso que o autor então conclui que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Coloque o poder da vida nas tuas palavras. Não mate, não assassine. Não vá além daquilo que você, na situação de calma, de paz, de serenidade, você quer ir. Tiago fala sobre isso. Ele fala que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ele diz que a língua é mal incontido. Mas olha como termina o final do verso 8 do capítulo 3. A língua é carregada de veneno mortífero. Não use a tua língua, não use a tua boca, que deve proferir louvores a Deus, para poder matar aqueles que estão ao teu redor. Tem muita gente, depois de ter matado alguém com a língua, diz assim: eu não falei nada demais. É porque fulano é muito sensível. Eu não tenho culpa. Eu falei para o bem dele, o que eu queria era o crescimento dele. Não fala. Você quer o bem da pessoa? Então não use palavras más. Mas eu não tenho que falar bem. Então dobra o seu joelho e ore por ela. A Bíblia manda você orar pelo teu inimigo. Aliás, ela manda mais do que orar. Ela manda você amar. Ela diz: se o seu inimigo tiver até fome, você tem que dar para ele de comer. Traga isso para o seio da sua família. Aplique isso no seio da sua família. Os apóstolos, tanto João quanto Mateus, deixam bem claro que aquele que aborrece, que aquele que zomba, que aquele que ira contra o seu irmão, sabe o que eles dizem? Não vai herdar a vida eterna. Pastor, eu creio na predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu também creio. Mas a Bíblia diz, a mesma palavra que diz que você é salvo eternamente, é a mesma palavra que diz que aquele que é salvo tem prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. É a mesma palavra que diz que foge da aparência do mal. É a mesma palavra que diz que você que está em Cristo precisa ser nova criatura. Então, não é um versículo contradizendo o outro. É porque os fariseus também acreditavam, eles tinham certeza de que estavam bem. Mas eles não estavam aplicando os conceitos de Cristo. Por isso é que então Mateus vai dizer no verso 22, é Cristo dizendo: eu porém vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota está sujeito ao fogo do inferno. Deixa eu fazer uma tradução aplicada ao contexto familiar. Eu porém vos digo que qualquer que se irá contra um membro de sua família está sujeito a juízo. E também qualquer que disser a um membro da sua família raca será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota ou tolo alguém da sua família está sujeito ao fogo do inferno. Traga isso para o seu contexto. Quer dizer, pastor, que eu não posso irar? Pode, às vezes a gente se ira. Jesus Cristo se irou, lembra? Ele chega no templo, havia lá uma turma que estava vendendo, que estava negociando. Jesus então se ira, e ele se ira de tal maneira que ele vai, faz um azorrague, um chicote, e ele volta para ali dando chicotada em todo mundo, jogando as coisas dos vendilhões ao chão. Então, a única ira que não é pecaminosa é aquela que nasce como fruto da indignação contra o pecado. Ire-se contra o pecado. Ire-se contra as afrontas que às vezes são cometidas em relação aos cristãos.
em relação à palavra de Deus. Ir-se contra isso. Mas contra o teu próximo, jamais. Deixa eu te contar um negócio aqui. A Bíblia diz que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Às vezes no contexto familiar, a gente tem certas rusgas. Isso é natural, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um tem uma expectativa, o outro não corresponde à expectativa, né? E às vezes isso acontece. Isso acontece no contexto familiar. Isso acontece na relação marido-mulher. Isso acontece na relação pais e filhos. Isso acontece na relação filhos e pais. Isso acontece, né? Mas a Bíblia diz que você não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Quando eu ainda namorava a Leda, quando nós ainda estávamos orando, né, eu e a Leda marcamos e desmarcamos o casamento algumas vezes, por causa eu era seminarista, né? Seminarista, você já viu, né? Não tem dinheiro. Então a gente marcava o casamento, quando estava chegando, não vai dar. Não vamos conseguir comprar a geladeira. Mais 6 meses, né? Está chegando, ó, não vai ter jeito, né? A geladeira veio, mas não tem agora, o dinheiro é para o fogão, né? Então, nós adiamos o nosso casamento por 3 vezes. Na 4ª, Deus abençoou, a gente conseguiu casar. Alguns carnês, né, levados para a lua de mel, mas, né, conseguimos, na 4ª vez a gente conseguiu se casar. Mas ainda quando orávamos, quando nós começamos a orar a respeito de casamento, nós estabelecemos um padrão para nós. Que era que quando nós nos casássemos, acontecesse o que acontecer, a cama era do casal. Então, sabe aquele negócio de um tá irado com o outro e vai dormir no sofá, vai dormir no quartinho de hóspedes? Coloque entulho no quarto de hóspedes, porque quarto de hóspedes é para hóspede. Não é para o marido, nem é para a esposa. Sofá não é cama, sofá é para menino dormir e um dos pais pegar no colo e levar para o quarto, né? Porque a cama é do casal. Está irado um com o outro, vai dormir na cama de casal. Mesmo que você vá dormir irado, mas você vai dormir ali se lembrando, aqui do meu lado está a pessoa que Deus me deu para ir até o final da minha vida. Eu estou irado, mas esse casamento é de Deus. Eu não vou dormir, mas eu vou passar essa noite orando. Fica um orando de um lado, um orando do outro. Nessa época fria, então, é uma maravilha, porque aí vai esfriando, vai chegando a madrugada, um encosta num, encosta no outro. Chega de manhã, está tudo resolvido. Mas é assim que nós temos que viver o contexto familiar. É assim que nós temos que aplicar o ensino de Cristo. É assim que nós temos que trazer este reconciliamento, esta reconciliação. Olha para você ver, Cristo, Ele deixa claro, o mandamento não é apenas negativo, não é do tipo, não faça, o mandamento é positivo, faça. Você não deve matar fisicamente com a sua boca. Você não pode insultar, você não pode humilhar, você não pode guardar mágoa, rancor. Mas a ordem de Cristo é simplesmente o seguinte: se quando você vai trazer ao altar a tua oferta, ali você se lembra de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. É uma ordem. Vai e reconcilie. Deixa eu deixar aqui bem claro, não é vá e tente a reconciliação, é vá e reconcilie-se. Vá e acerte as arestas. Vá e resolva o seu problema. É um mandamento. Eu não posso desobedecer aquilo que é claro nas Escrituras. Então, quando nós fazemos isso, nós podemos até pensar: enquanto não me ire, enquanto não me ofenda, enquanto não despreze alguém, está tudo bem, está tudo certo. Errado. O mandamento não consiste em não pensar coisas ruins, mas em alimentar a sua mente com coisas boas. Dê uma olhada lá. Volta no verso 23. Você está trazendo ao altar a sua oferta, e ali você se lembra de que o teu irmão é que tem coisa contra ti. Não é você que tem contra ele. É ele que tem contra você. Então você tem que deixar ali,
para ir lá se reconciliar. É o propósito de ir até o irmão, é para ganhá-lo. É para que haja reconciliação. Ele que pisou na bola comigo, então eu vou esperar que ele venha me pedir perdão. Parece até uma atitude justa, né? Eu estou disposto a perdoar, é só me pedir perdão. Está errado. Não é uma atitude justa, não é bíblica. Você precisa procurar o seu irmão e buscar reconciliação. Mas pastor, fui eu que fui ofendido. E daí? Foi você que ofendeu Jesus e foi ele que veio resolver o seu problema. Você ofendeu a Deus com o seu pecado e Deus veio para poder resolver o seu problema. Ele não esperou você ir até ele. Ele não esperou você falar assim, bom Senhor, eu sou pecador, eu tenho que dar um jeito de resolver o meu problema. Não, ele veio e foi para a cruz e pagou o preço de todos os seus pecados. Desde o pecado de Adão até o último pecado que você cometer na hora da sua morte. Cristo já encravou todos eles na cruz. Ele já pagou o preço para que você pudesse se reconciliar com Deus. Então, meu querido, você tem que reconciliar. É o propósito, né? A reconciliação não pode esperar. Olha o contexto, continue lendo, verso 25. Entre em acordo sem demora. Sem demora com o seu adversário. Enquanto está com ele é o caminho. Você tem que entrar em acordo sem demora com o seu adversário. E com teu filho, que não é seu adversário. E com a tua esposa, que não é sua adversária. Eu vejo de vez em quando alguns pregadores que vão tratar a respeito de casamento, e eles quando vão tratar deste relacionamento, marido e mulher, falam assim, não, porque o seu adversário, né? Isso é uma heresia sem tamanho. Não aceite jamais alguém dizer que você é adversário do seu cônjuge. Sabe por quê? Porque ele não é seu adversário. Ele é carne da sua carne. Ele é osso do seu osso. Este é o conceito bíblico, né? Deus uniu vocês e fez de vocês uma só carne. Se você somar, né, todo o relato bíblico, de forma especial, o relato da criação, quando Deus cria homem e mulher, e diz que os dois serão uma só carne, com o relato de Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, de forma especial no capítulo 6, e ele fala que aquele que se deita com uma prostituta uniu-se com ela, é porque o conceito bíblico de casamento é a troca de fluidos, é a troca de intimidade. Quando há essa troca de fluidos, quando há essa troca de intimidade no relacionamento conjugal, diz a Bíblia que você se tornou um com aquele. Por isso que adultério é algo tão complicado. A ponto que Deus diz que por causa da dureza do coração do homem, é a única causa justa que Deus consente para o divórcio. Por quê? Por causa dessa junção fluida. Por causa dessa conjunção carnal que passa a fazer com que estas pessoas tenham algo juntos. Então, o teu cônjuge jamais pode ser chamado de seu adversário. Chame ele de alma gêmea. Chama ele do complemento que Deus te deu. Chama ele da bênção que Deus derramou sobre você. Então, se você não pode demorar para poder reconciliar, entrar em acordo com o seu adversário, você tem que ser ainda mais rápido para entrar em acordo com o seu cônjuge, né? Então, os israelitas, eles pensavam que estavam cumprindo o 6º mandamento, não matarás, simplesmente porque não haviam matado ninguém. Eu nunca derramei sangue de ninguém, né? Eu sou até bonzinho, né? Eu nem armado, eu sou contra as armas, né? Eu não gosto desse negócio de arma, eu não quero matar ninguém, né? E os israelitas achavam que isto bastava. Mas de fato, eles cometiam verdadeiros homicídios no coração, guardando ressentimento, desprezando, ofendendo as pessoas. Nós podemos ser inocentes no que se refere a matar alguém fisicamente, mas nós jamais seremos completamente inocentes no sentido de ferir o sentimento das pessoas.
no sentido de ferir a reputação das pessoas. Nós jamais seremos inocentes quando nós expusermos as limitações de cada um, ou as emoções do nosso próximo. Se você entra em alguma dessas questões, né, você talvez ao olhar fala assim, mas pastor, olha, eu já caí em algumas dessas faltas. Então, meu querido, deixe a tua oferta diante do altar de Deus, mas saia daqui esta noite e vá se reconciliar. Peça perdão. Pastor, mas não fui eu que ofendi, eu que sou ofendido. Libere perdão. Busque reconciliação. Enquanto você está a caminho, não demore. O nosso Rei, o nosso Senhor, Ele está a caminho de nos buscar. E eu não quero que quando Cristo chegue, Ele me encontre com raiz de amargura no coração. Ele me encontre com alguém que eu estou matando, que eu estou assassinando dentro de mim. Eu não quero que Ele me encontre com rusgas com a minha esposa, tendo desprezado os meus filhos. Mas mais do que isso, eu não quero que Ele te encontre assim também. E é por isso que então nós precisamos olhar para este mandamento, olhar para este ajuste da lei que Cristo está trazendo. Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Nós precisamos olhar para tudo isso e resolver e construir uma harmonia conjugal, trazer harmonia para dentro de casa. Mas você sabe como é que nós conquistamos isso? A harmonia se constrói a partir da diversidade. Nós somos chamados à unidade no meio das nossas diferenças individuais. É por isso que casal, marido e mulher, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma. E um precisa aprender o jeito do outro, e o outro precisa aprender o jeito do um, para que nessa diversidade haja unidade. Para que no meio dessas diferenças, Deus estabeleça a união. E o casal precisa se empenhar nessa busca. O casal tem que se dedicar a isso. Muitas das vezes, isso precisa de renúncia. Tem uma historiazinha de um casal, né, que já estavam, né, nos seus 30 anos de casado. E aí a pessoa chega e fala assim, nossa, que maravilha, que lindo, esse casamento de vocês desse jeito, como é que vocês fizeram para ficar tantos anos? Aí o marido pega e fala assim, olha, eu vou te contar. Todos os dias de manhã, eu ia na padaria e eu comprava uma baguete de pão. E eu chegava em casa com aquele pão quentinho. E a coisa que eu mais gostava era da pontinha da baguete. Eu gostava de pegar aquela pontinha da baguete, passar manteiga, ver a manteiga derretendo ali e comer. Mas todos os dias eu fazia isso. Eu passava manteiga naquela pontinha da baguete e eu dava para minha esposa. Ai, que lindo, que maravilha. E virou para ela, e você? Eu detesto aquela pontinha da baguete. Mas ele fazia aquilo para mim com tanto carinho, com tanto amor, que mesmo sem gostar, eu comia. Porque ele se sentia bem fazendo aquilo por mim. Isso que é relacionamento. É um abrir mão em prol do outro. Tem gente que vai escutar isso e vai falar assim, não, pastor, isso é autonegação. Não é autonegação, né? Porque o amor é aquele que ama sem preocupar com o seu próprio interesse. Aí o outro pode vir pegar, porque sempre tem os críticos das histórias, né? Fala assim, não, pastor, isso daí é porque não tinha diálogo dentro do casal. Eu sei, mas é só uma história. Isso se resolveria com diálogo. Nós precisamos entender e aprender aqui o princípio, que é de olharmos um para o outro e entendermos que estamos ali em prol de uma mesma causa. E às vezes isso tem renúncia, né? E isso não vai retirar a individualidade de ninguém, muito pelo contrário, vai enriquecer o casal de forma mútua e vai fazer com que eles se completem. A nossa inclinação natural é querer dominar o nosso modo, do nosso modo de pensar. E nós queremos isso, mas isso
é fruto de egoísmo, de egocentrismo. Esta é a inclinação da nossa carne. Nós, porém, não andamos pela carne. Nós cumprimos Efésios 5,16 e andamos pelo Espírito e não satisfazemos o desejo da nossa carne. Precisamos construir a unidade dentro de casa. Precisamos construir a unidade do casal. Isso vai gerar frutos de amor, respeito, respeitar as diferenças, respeitar a liberdade, a espontaneidade, fazer do lar um ambiente de segurança e paz. E eu quero encerrar, eu não conheço o autor, mas eu quero encerrar com os 10 mandamentos para a vida a dois. Primeiro, nunca se irritem ao mesmo tempo. Nós precisamos a todo custo evitar a explosão nas situações complicadas. Se os dois ficarem irritados ao mesmo tempo, a probabilidade de dar problema é grande. Então, guarde este mandamento. Depois eu vou mandar lá no grupo de casais. Nunca se irritem ao mesmo tempo. Segundo, nunca grite um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Quem tem bons argumentos não precisa de gritar. Terceiro, se alguém deve ganhar na discussão, que seja o outro. Perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e de amor. Perder a discussão pode ser ganhar a família. Perder a discussão pode ser ganhar paz com Deus. Quarto, se for inevitável chamar a atenção do cônjuge, faça isso em amor e jamais estando irado. A outra parte tem que entender que o que você está fazendo não é uma crítica, que o que você está fazendo é para que ela possa somar, é que ela possa crescer. Só tem sentido se for para construir. Quinto, nunca jogue no rosto do outro os erros do passado. A pessoa é sempre maior que os seus erros e ninguém gosta de ser caracterizado por seus defeitos. Sexto, jamais seja displicente com o seu cônjuge. A falta de atenção para com o cônjuge é triste na vida de um casal e demonstra desprezo. Lembre-se do não matarás. Nunca vá dormir sem ter chegado a um acordo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não se pode deixar acumular problema, não pode se deixar problema sem solução. A atitude de avestruz, enterrar a cabeça na areia de fuga, é a pior coisa que existe. Com paz e perseverança, o casal sempre vai encontrar uma solução. 8. Pelo menos uma vez ao dia, você precisa dizer para o outro uma palavra carinhosa. Não basta amar o outro. É preciso demonstrar esse sentimento também com palavras e especialmente com gestos. 9. Aprenda a admitir seus erros e a pedir desculpas. Quando erramos, nós temos 2 alternativas honestas. Apenas uma. Não tem 2 alternativas, só tem uma. É reconhecer o erro e pedir perdão e procurar remediar aquilo que você fez de errado. 10. Quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. A sabedoria popular é que ensina isso. Então, é preciso que um dos 2 tome a iniciativa de quebrar o ciclo pernicioso que leva à briga. E quando nós tomamos a iniciativa de, com gesto de grandeza, de maturidade e amor, evitarmos a briga, nós não vamos colocar lenha na fogueira, nós não vamos alimentar a discussão. Às vezes, o silêncio faz a calma retornar ao coração do outro. Outras vezes, um abraço carinhoso, uma palavra amiga. Que nós possamos aplicar estes conceitos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Pastor, eu chego aqui esta noite, eu estou cheio de problema, o que eu faço? Não demora. Chega em casa e vai resolver o seu problema. Chega em casa e se reconcilie. Pastor, eu ofendi meu filho. Chega em casa, peça perdão. Pastor, eu briguei com a minha mulher. Chega em casa e restaure o seu casamento. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Famílias
benditas de Deus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Expomos a Sua palavra, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ó Pai. E cremos, ó Pai, que o Senhor tem falado a nós, ó Pai, através da Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver e aplicarmos tudo isso no seio do nosso lar, nos nossos relacionamentos externos. Que aonde nós estivermos, a Sua palavra seja viva e eficaz em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.